Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo sobre a teoria da pena, já nos encaminhando aí para a parte final. Já vamos tratar hoje dos efeitos da condenação, né, que já é aí a última parte da disciplina. E quando a gente fala de efeito da condenação, a gente tem sempre que ressaltar que o principal efeito de uma condenação penal é a imposição da pena. A imposição da condenação estabelecida na sentença. Então, o principal efeito de uma condenação penal é, evidentemente, a execução da sentença ao condenado. Agora, secundariamente, a condenação penal traz outros efeitos também, como, por exemplo, a suspensão do SUSI, o reconhecimento da reincidência penal. Caso o agente venha a praticar outro delito, ele será, daí em diante, reincidente. Nós temos efeitos que extrapolam o campo do direito penal propriamente dito. Nós vamos ver mais na frente, por exemplo, que uma condenação penal pode interferir no direito de família, pode interferir no direito do trabalho, no direito empresarial. Então nós temos aí uma série de circunstâncias, uma série de efeitos que são relativos a uma condenação penal, a uma sentença penal condenatória, evidentemente, porque se a sentença penal ela é absolutória, ela não reconhece culpa, responsabilidade do agente, ela não produz efeito a não ser a manutenção do status quo de livre e inocente do sujeito. A sentença que vai efetivamente produzir um resultado e que vai, evidentemente, lardear efeitos é a sentença penal condenatória. E aí nós vamos direto para o artigo 91 do Código Penal, que vai trazer os efeitos genéricos da condenação. Diz lá o artigo 91. São efeitos da condenação. Inciso 1. Tornar o quê? Certa a obrigação de indenizar o dano causado. Aí nós falamos de efeitos civis da condenação penal. Então, por exemplo, o indivíduo lá que é condenado pelo crime de dano foi lá e amassou, quebrou o carro do vizinho por conta de uma contenda, por conta de uma desavença, além da pena, efetivamente, que esse sujeito vai ter que cumprir, a condenação penal torna certa a obrigação de indenizar. Aquilo que é líquido e certo, aquilo que é incontroverso, a sentença penal já tem um caráter executório para isso. Se houver aí questões que são controversas, se o agente alega danos outros que não podem ser de imediato auferidos pelo juízo criminal, já que o juiz criminal não vai fazer uma investigação civil sobre outros danos, eu sou Uber, e além dele ter quebrado o para-choque, o para-brisa, a lanterna do carro, que isso o juiz penal, com as documentações acostadas aos autos, já pode determinar a indenização. Mas eu também era Uber, eu passei 15 dias sem trabalhar, e isso me trouxe prejuízo de R$2.000 pela média de viagens que eu fazia no dia. Bom, isso aí vai demandar uma outra ação, aquilo que a gente chama da ação ex delicto, que vai ser tratada em apartado. Não é o efeito da condenação que vai determinar isso, mas o dano líquido e certo, aquele que é mensurável objetivamente, já é objeto de efeito genérico da condenação penal. Inciso 2º. A perda em favor da União
ressalvado o direito do lesado ou do terceiro de boa-fé. A. Dos instrumentos do crime, desde que constituam em coisa cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constituam fato ilícito. Então, por exemplo, o sujeito que cometeu ali uma tentativa de homicídio, né, e ele estava com um revólver que, ainda que seja da propriedade dele, ele não tinha autorização para porte, para uso. Então, havia um ilícito penal ali. Então, aquele instrumento do crime que ele utilizou para praticar o crime, a sentença penal também tem o efeito de decretar a perda em favor da União, né, em primeiro lugar, desse produto, desse instrumento, salvo se havia ali direito do lesado ou do terceiro de boa-fé envolvido. Né, que aí se perde o instrumento em favor do lesado ou do terceiro de boa-fé. Se não, a perda é em favor da União. E B, do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Então, o sujeito ali do tráfico de droga que é pego com dinheiro. Aquele dinheiro que é apreendido é o que? É produto do crime. Então, aquele dinheiro que é produto do crime também vai ser perdido em favor da União ou do terceiro lesado. Imagine aí o sujeito lá que praticou diversos crimes de furto, e ele é pego com as coisas, lá, com televisores, com celulares, etc. Esse produto do crime ele perde. E, provavelmente, sendo identificado os legítimos proprietários, ou seja, os lesados, esse produto do crime será destinado e devolvido aos lesados. Se não, será perdido em favor da União, desde que, repito, não haja aí o direito do lesado ou do terceiro de boa-fé, que também teve o dano anotado pela prática delituosa. E aí nós temos novidades também nessa circunstância, né? Novidades que foram trazidas para a nossa legislação pela Lei 12.694 de 2012, que incluiu aí os parágrafos 1º e 2º. Parágrafo 1º. Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto do proveito do crime, quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. Repare bem aí, se já tem definido a autoria e materialidade, a ação penal foi concluída, se tem absoluto juízo de certeza que o indivíduo praticou aquele crime e auferiu como vantagem determinado produto do crime, mas esse produto do crime não foi localizado, não foi encontrado. Então, pode ser decretada a perda de bens e valores de propriedade privada do agente do crime. Para quê? Para garantir o produto que foi auferido pela prática criminosa, mas não foi encontrado. E isso é, digamos assim, complementado pelo parágrafo 2º, porque ele se refere justamente a essa circunstância do parágrafo 1º. Ele diz: nas hipóteses do parágrafo 1º, as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação da perda. Eu estou ainda aí na persecução penal. Eu não tenho ainda uma sentença penal condenatória. Mas durante a persecução penal, já pode haver a decretação de medidas assecuratórias, além do sequestro, do arresto, de bens de propriedade do acusado ou do investigado, para que, caso ele venha a posteriori ser condenado por sentença penal irrecorrível, haja o quê? A decretação da perda definitiva desses bens. Enquanto houver apenas a persecução penal, o que há são medidas assecuratórias. As medidas assecuratórias não decretam a perda do bem. Agora, a posteriori,
havendo o juízo de culpa, a nota de culpa dada por sentença penal transitada em julgado, aí esses bens que foram garantidos durante a persecução penal, durante o processo pelas medidas asseguratórias, poderão ter aí a sua perda decretada para garantir o produto, a restituição do produto do proveito do crime que foi auferido pelo delinquente, pelo condenado, né, penal. O que é importante a gente destacar? É importante a gente destacar nesse primeiro momento que esses efeitos da condenação aí, eles são automáticos, tá? Eles são efeitos diretos da condenação. Uma vez a condenação penal, a sentença penal transitando em julgado, esses efeitos são dados inequivocamente. Agora, o que é que nós temos aqui? Nós temos efeitos específicos que estão no artigo 92. Tá? São também efeitos da condenação. 1. A perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. Quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. Então vamos lá, além daqueles efeitos lá que a gente viu, será decretada, e aí evidentemente se o agente do crime tem cargo, função ou mandato eletivo. Se ele tiver, além de todas aquelas consequências, se o sujeito for condenado a pena superior a 1 ano e o crime que ele praticou tiver sido cometido com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. Aí, esse indivíduo poderá perder o cargo, a função ou o mandato eletivo. Agora, quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos, nos demais casos. Aí não precisa ele ter praticado com abuso de poder, nem com violação do dever para com a administração pública. São circunstâncias distintas. No primeiro caso, veja, a pena é bem menor, só precisa ser superior a 1 ano, mas, concomitantemente, tem que ser reconhecido que o agente praticou o crime com abuso de poder e com violação do dever funcional. No segundo caso, a pena for superior a 4 anos, é irrelevante que ele tenha praticado o crime com abuso de poder ou com violação do dever funcional. Basta que a pena seja superior a 4 anos. Inciso 2º. A incapacidade para o exercício de poder de família, de tutela ou da curatela, nos crimes dolosos, sujeito à pena de reclusão, cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente, ou contra tutelado ou curatelado. Vamos lá. Lembram que eu falei lá no início que haviam outros efeitos da condenação? Pois bem, aqui é um efeito que vai ter reflexo no direito de família, no poder familiar. O sujeito que é condenado, por exemplo, por um crime doloso que cometeu contra a mãe das crianças. Por quê? Porque a mãe é igualmente titular do poder de família, como ele. Então, aquele indivíduo vai perder o poder de família sobre os filhos. Ele não vai ter direito de guarda, de visita, de guarda compartilhada, aquelas coisas todas. Por quê? Porque isso é um efeito da sentença. Ou se ele cometeu o crime contra os filhos, ou contra curatelado, que estava ali na circunstância do crime. A vítima do crime foi um tutelado, um curatelado, ou foi um filho ou foi uma filha. Então, aquele indivíduo, ele vai ter como efeito condenatório, como efeito da sentença penal condenatória, a perda desse direito, a incapacidade de exercer o poder de família, o poder familiar. A inabilitação para dirigir veículo quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. O sujeito ali que cometeu crime utilizando como instrumento
né? E o crime tem que ser doloso, veja. Não é crime culposo. É se nós estivermos diante de um crime doloso. Se houver dolo e o veículo foi utilizado como instrumento do crime, nós vamos estar diante aí de um outro efeito da sentença, né? Que é a inabilitação para dirigir veículo quando utilizado como meio para a prática do crime doloso. E o que é que nós precisamos estar atentos aí? Foi o que eu disse lá quando a gente terminou o 91, que aqueles efeitos eram efeitos automáticos da sentença. Já agora no artigo 92, esses efeitos específicos, vejam o que diz o parágrafo único. Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, repare. Não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Repare, funcionário público lá foi condenado a uma pena maior do que 1 ano, o crime foi cometido com abuso de poder, mas na sentença o juiz não decretou motivadamente esse efeito. Não decretou motivadamente, especificamente, diretamente, nominadamente, a perda do cargo. Então, se o juiz não declarou na sentença isso e não motivou isso, esse efeito não se aplicará. Diferentemente dos efeitos do artigo 91, que são automáticos, a sentença pode ser executada independentemente, aqueles efeitos vão ser executados independentemente do juiz os declarar. Mas aqui, para que esses efeitos subsistam, para que eles ocorram na vida prática, como efeito da condenação, o juiz tem que declará-los motivadamente no texto, no escopo da sentença. Por quê? Porque, diferentemente do artigo 91, os efeitos da sentença do artigo 92 não são automáticos. Ok, gente? É bom ficar atentos a essa circunstância, porque ela é uma circunstância bastante interessante, né? É uma circunstância que a gente tem que estar sempre atento. Artigo 91, efeitos genéricos da condenação, esses efeitos são automáticos. Artigo 92, efeitos específicos da condenação, esses efeitos não são automáticos e precisam ser declarados pelo juiz. Ok? Com isso nós concluímos os efeitos da condenação e vamos iniciar no nosso próximo encontro a discussão sobre as medidas de segurança. Ok? Forte abraço a todos e todas. Até a próxima.